Sejam bem-vindos ao INM Gerdau, Museu das Minas Fundamental. É um prazer estar aqui mais um ano entregando a medalha de Djalma Guimarães. O museu tem o prazer de realizar, mesmo nesse ano tão atípico, a tradicional entrega da medalha de Djalma Guimarães. É uma condecoração honrosa aos melhores alunos dos cursos de Geologia da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, e do Centro Universitário NBH, graduados no ano de 2019. Neste ano, iremos condecorar o aluno João Paulo Faria Batista, da UFOP, e as alunas Karine do Nascimento Nogueira, da UNBH, e Ana Luísa Bueno de Araújo, da UFMG. Por causa dos protocolos sanitários, em função da pandemia, estamos em um número reduzido de pessoas, com apenas um acompanhante por homenageado. Criada em 1977, a solenidade é uma homenagem ao legado deixado pelo pesquisador e uma oportunidade de reconhecer o cientista e geólogo professor Djalma Guimarães como uma personalidade emérita e fundamental nos estudos das geociências no Brasil. O museu dedica uma sala com sua história de vida, além de possuir o acervo herdado do Museu de Mineralogia Professor Djalma Guimarães, que compõe o nosso inventário mineral. Hoje, especialmente, o nosso prédio Rosa está fazendo 123 anos, não sei se vocês sabem, mas o edifício que a gente está é um prédio histórico, nasceu junto com a cidade de Belo Horizonte em 1897, nesse mesmo dia 12 de dezembro. Então, é uma grande alegria estar aqui nesse dia, realizando a medalha numa data tão especial. Então, para vocês que ainda não conhecem o prédio, visitem, né, assim que acabar a solenidade. E nesse dia de abertura também, a gente está inaugurando, com uma parceria com a Delarte Produções, a instalação Infusion, que está na nossa praça de convivência aqui, que é uma instalação tecnológica que vai fazer a gente refletir um pouquinho sobre a nossa relação com o universo, do micro ao macro. E também já inauguramos no dia 8 de dezembro a nossa exposição Consciência Cristais do Tempo, que também é uma mostra de ciência, arte, ciência e tecnologia. São 9 obras, 2 estão aqui no museu, no andar de cima, também são nossos convidados, e as outras 7 estão num ambiente virtual totalmente interativo, especialmente desenvolvido, para que vocês conheçam também essa outra mostra de arte, ciência e tecnologia. São aí presentes para a cidade, para Belo Horizonte, que a gente teve o prazer de conciliar com a reabertura do museu, que foi no dia 2 de dezembro, depois de 9 longos meses, quase 9 meses fechados, né? Então, eu queria chamar aqui a Sueli Monteiro, ela é coordenadora do educativo do INM Gerdau, também historiadora. Ela vai contar um pouquinho para a gente sobre a história de vida do Djalma Guimarães. Boa tarde. A Andréia me pediu para falar um pouquinho sobre o professor Djalma Guimarães. E aí eu fiquei pensando muito assim, o que falar do professor, porque o que acontece? Eu participei da pesquisa sobre o professor Djalma Guimarães para esse museu. E quando comecei a pesquisar, eu fui me encantando com ele, assim, não somente pela questão da geologia, que é uma área um pouco distante da minha formação, mas pelo cientista e pela forma como que ele lidava com o mundo e a ciência, né? Como que ele relacionava esses dois universos que muitas vezes as pessoas põem em campos separados, né? Em caixinhas separadas, e que não está, né? E a vida dele mostra muito bem isso. Então a gente vai falar do professor Djalma Guimarães, também conhecido como Príncipe dos Geólogos, que foi uma descrição dada pela Marie Curie. Ele era geólogo, mineralólogo, geoquímico, petrologista, petrólogo, professor, engenheiro de Minas e civil, autodidata em alemão. Ele aprendeu alemão sozinho. Então é dessa figura, desse personagem que nós vamos falar. Ele foi membro de várias associações científicas, tanto no Brasil como no exterior, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França. Eu vou citar algumas: a Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Geológica da França, a Sociedade Brasileira de Geologia, a Associação
Brasileira de Metais, o Instituto Histórico Geológico de Minas Gerais. Ele tem mais de 240 publicações no exterior e no Brasil. E aí a gente está falando de uma pessoa que na época escrevia à mão ou máquina datilográfica, né? Não tinha computador. Então, o volume de publicações dele é algo assim extraordinário. Ele ganhou o prêmio José George da USP, as medalhas de ouro Oville Derby e José Bonifácio de Andrade Silva, a medalha da Inconfidência. Foi eleito professor, doutor honoris causa pelo UFOP e pela Universidade de Lisboa. Só mais um pouquinho sobre essa vida dele. Ele começou a carreira profissional dele trabalhando no Rio de Janeiro, onde ele trabalhou como engenheiro civil, petrógrafo, químico, engenheiro de minas, geólogo e professor. Ele foi engenheiro de tráfego da Estrada de Ferro de Teresópolis, Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, onde ele atuou por 8 anos. Ele organizou o curso de Geologia e também lecionou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na época era capital do Brasil, né? E ela foi criada em 1934, a universidade, então ele entrou nessa época. Aí depois ele resolveu voltar para Belo Horizonte, e quando ele volta para Belo Horizonte, ele vai coordenar uma mina de ouro em Caeté, a mineração Juca Vieira, isso em 1947. Depois ele leciona na UFOP, leciona também na UFMG. Bem, esse é um pouquinho do currículo, né, profissional do Djalma Guimarães. Mas quem é Djalma Guimarães, além desse cientista, né? Aí a gente volta um pouquinho na história, a gente vai parar lá em Santa Luzia, uma cidade pertinho daqui, né? Todos vocês são daqui? Vocês conhecem Santa Luzia, aqui bem pertinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. E lá a gente encontra, em 1894, Djalma Guimarães, que tinha acabado de nascer. Então ele nasce em 1894. E ele começa os primeiros anos de estudo dele em Santa Luzia mesmo. Depois ele vai estudar lá no Rio de Janeiro, no Colégio Pedro II, que é um colégio muito tradicional, fundado pelo próprio Pedro II. E ele vai morar com o padrinho dele, que é um grego de importante influência na política brasileira, que é o Pandiaca Rogers. E ele estuda lá durante um tempo e depois ele volta para Minas Gerais. Ele vai estudar em Ouro Preto, na Escola de Minas de Ouro Preto, onde ele se forma engenheiro civil e engenheiro de Minas. Ele não ganhou a medalha professor Djalma Guimarães, né? Mas ele foi o melhor aluno da sua turma e ele ganhou, sabe o quê? Uma viagem para a Europa. Só que ele abriu mão dessa viagem, porque na biografia dele não fala, mas eu acho que ele estava pertinho de casa, sabe? Porque ele já casa no ano seguinte e ele resolve não usufruir desse prêmio, ele não viaja para a Europa e ele vai trabalhar no Rio de Janeiro. E aí eu falei assim, gente, mas quem será? Eu queria mais informações sobre Djalma Guimarães. Então, como que é essa relação dele, né, por essa produção científica, esse envolvimento? Tem uma frase aqui, um depoimento, que eu separei, do Manuel Teixeira da Costa, que era geólogo e primo do Djalma Guimarães. Ele fala assim, olha, o relacionamento de Djalma Guimarães com as rochas ultrapassava de muito a corriqueira intimidade que a maioria dos naturalistas mantém com os elementos da natureza. Seu laboratório foi sempre, para ele, aquela passagem do poeta, à beira de cujo rio as rochas vinham lhe contar as suas histórias. Então, a gente estudando a história do Djalma, a gente vê que ele era extremamente dedicado. Até o final da vida dele, ele já enfermo no hospital, ele queria que levassem o microscópio para ele trabalhar um pouquinho, pensar nas amostras dele. Aí a gente fala assim,
não, quero saber um pouquinho mais, deve ter alguma coisa na vida de Djalma Guimarães que nos ajuda a entender essa paixão dele, esse caminho que ele seguiu. E não é que tem, olha só, Djalma Guimarães, ele é neto de 2 importantes juízes de Minas Gerais. O pai dele tinha 7 irmãs. Das 7 irmãs, 3 se casaram com importantes geólogos. Quem eram esses geólogos? Um era o Henrique Gossex, que é fundador da Escola de Minas, né? Ele veio convidado por Dom Pedro II para a Escola de Minas. Um outro eu não vou lembrar o nome dele de cor, mas eu já falo para vocês, eu já embaço. O outro é o João Pandiá Calógenes, que foi aluno do Henrique Gossex. E ele foi uma pessoa que despontou muito na política brasileira. E o terceiro é o Paul Ferrand, que é um francês que veio lecionar também na Escola de Minas, a pedido do próprio Gossex. Então, esses eram os tios, os simples tios de Djalma Guimarães. Então, tipo assim, dentro da própria família dele, ele teve todo esse envolvimento, todo esse apoio para poder ser esse pesquisador genial que ele era. E a gente pensando nessa questão, né, de entender a ciência como o cientista, como produto do seu próprio tempo, né, dessas relações que envolvem a comunidade, a política, a religião, como que se forma esse cientista, a gente descobre algumas coisas bem interessantes do Djalma. Ele se dizia apolítico. No entanto, o próprio envolvimento da família dele, o ambiente que ele cresceu, ele não conseguia simplesmente ser apolítico, né, gente? Ele tinha avós juízes, ele tinha um padrinho que era o Calógenes, né, que era um importante político no Brasil, e ele sempre se mantinha muito atualizado. E a gente vê que esse relacionamento dele com a política, talvez ele fosse o mais político de todos, porque ele transitava dentro dessa sociedade com muita elegância, e ele ia conseguindo as realizações dele, as pesquisas, sem confrontos, né? E ele estava sempre junto à elite política do Estado. Então a gente vê ele, quando ele descobre a mina de Araxá, nas mineradoras, na empresa de fertilizante que foi constituída na época, ele estava sempre ali no meio, fazendo a política dele. E um fato interessante é que durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi convidado pela Alemanha nazista para trabalhar com eles. Ele não só recusou, como também ele se dispôs a auxiliar alguns cientistas e geólogos, né, que alguns vieram para o Brasil e eles publicaram muita coisa junto. Então, assim, ele estava muito envolvido com essa questão. E é claro que ele sabia que pesquisa e ciência andam junto com as questões políticas, né? Inclusive, quando ele assume a mina de ouro aqui em Caeté, ele teve grandes problemas com a importação de equipamentos pesados que viriam da Europa, porque foi exatamente em 1946, logo no pós-guerra, né? E então ele tinha essa consciência desse movimento político com a própria ciência. E o Djalma Guimarães, ele se destaca como um pesquisador, um geólogo pesquisador, mas também como militante e com várias proposições, artigos na área do ensino de ciência e da profissionalização. Boa parte da atuação profissional dele foi exatamente nesses caminhos, principalmente quando ele participa das sociedades, né, que envolve a geologia. Até mesmo a criação da disciplina de geologia, ele está ali atuando firmemente para que essas coisas acontecessem. E no meio disso tudo, a gente ainda encontra um pai muito atencioso. A gente entrevistou na época da pesquisa do Djalma o irmão e um neto dele.
E eles relatam assim, que ele era muito presente na família, apesar de trabalhar tanto. Diz que ele era muito fanfarrão, gostava de mesa farta, de vinho, de brincar com os netos, com as crianças. Então ele dava muita atenção para a família. Ele adorava música clássica, gostava muito de ler. Machado de Assis, Eça de Queiroz, inclusive uma das teorias que ele faz durante a sua vida profissional teve um embasamento inicial num livro de Eça de Queiroz. Então, essa relação entre a música, a literatura, o convívio diário com a família, a gente vê presente nos trabalhos que ele edita, que ele realiza durante a sua carreira profissional. E ele falava também que ele era agnóstico, mas ele era muito irreverente. Aí eu vou fechar contando uma história para vocês. Ele tinha no escritório dele uma imagem de um demônio, de um capetinha, com capa, com chifrinho e tridente. Dizem que era uma imagem grande, que ficava em cima do armário dele, e que ele às vezes colocava medo nas pessoas, né? Assim, se referia como protetor do trabalho dele. E o neto dele, ele relata que muitas vezes pessoas que iam pedir algum favor ou emprego saíam meio que assustado da sala dele por causa dessa imagem. E ele se divertia horrores com essa situação. Então a gente vê aí também, em vez de um cientista, né, carrancudo, atrás lá do microscópio, uma pessoa que tinha um senso de humor, né, que seja humor negro, né, mas ele tinha essa relação com o cotidiano e vem mostrando para a gente, né, que a importância de fazer esse caminho, essa relação entre a sociedade, entre o nosso cotidiano e a ciência, né. Tem uma história também que o neto dele conta, que ele tinha um pedacinho da lua, ele tinha participação em algumas associações acadêmicas nos Estados Unidos, e ele tinha um pedacinho da lua que eles trouxeram para poder analisar. E a lembrança do neto dele, ele fala que ele chama Newton, que também é geólogo hoje, que ele colocou a amostra na mão do neto e falou que aquilo ali, ele estava com a lua na mão. Então assim, o neto conta isso muito emocionado, né? Ele tinha um escritório dentro de casa e o neto conta que a família sempre pôde, as crianças principalmente, sempre pôde acessar esse escritório e brincar com as amostras, os microscópios, as lâminas. Então eles sempre tiveram essa aproximação dele como geólogo. E o Milton, ele relata que provavelmente uma das causas dele ter se tornado geólogo era esse afeto profissional que o avô dele passava nesses momentos, né? Esse poder compartilhar da profissão do avô no cotidiano da família. Bem, falei um pouquinho da história do Djalma para vocês. Só mais uma coisa que eu acho que é importante, que é interessante. Ele descreveu 4 minerais durante sua vida e 2 meteoritos, e ele recebeu homenagem de colegas que dedicaram 2 novos minerais a ele, né, que é o Djalmaíta e a Guimarãesita. E uma outra homenagem que ele recebeu pós-morte foi a própria criação do Museu de Djalma Guimarães, do Museu de Mineralogia de Djalma Guimarães. Em Belo Horizonte existia uma feira de amostra, lá na época da inauguração de Belo Horizonte ainda, que ficava no local onde é a rodoviária. E essa feira de amostra, ela já tinha várias amostras minerais que foram transferidas para esse novo museu. O Djalma Guimarães, ele falece em 1973,
e o museu é inaugurado em 1974 e vai com o nome dele em homenagem. Esse museu, ele foi inaugurado na Rua da Bahia, esquina com Augusto de Lima. Ali nós tem aquele prédio neogótico ali. E depois ele foi transferido aqui para o nosso lado, para a rainha do prédio da Rainha da Sucata, ficando ali até a década de 90. No começo de 2000, com a mobilização para a criação do circuito, essas amostras elas são transferidas para esse museu onde estamos hoje. Então, parte do nosso acervo, ele tem essa longa trajetória ligada ao próprio Djalma Guimarães, né? Lá da feira de amostra do Museu de Mineralogia de Djalma Guimarães até chegar aqui nesse museu. E é isso, eu acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Su, pela aula de História e de Geologia do Djalma, sobre o Djalma, a vida do Djalma. Bom, vamos começar agora as entregas oficiais das medalhas. Convido a medalhista Ana Luísa Bueno Araújo, da UFMG, e o representante da instituição Jorge Roncar, professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais, para a entrega da medalha para a Ana Luísa. Vai deixar as fotos para o final, tá, gente? O Lucas está falando que ele está filmando. Eu fiz questão de vir hoje aqui também, né? A gente tem essa dúvida se vir ou não, né? A Ana foi minha... Posso fazer? A Ana foi minha aluna de TCC, então fiz uma questão maior do que você. Escrevi algumas palavras aqui para falar para você. Todos os anos me surpreendo com a escolha do aluno que recebe esta medalha. Este ano isso me surpreende ainda mais com a escolha. A surpresa ocorreu pela oportunidade de parabenizar você, e não por ser você. Este ano é um pouco mais especial, pois você faz parte da primeira turma que lecionei nessa instituição. Desde nosso primeiro contato, você já se mostrou brilhante. Não por acaso, você foi a primeira aluna em 10 anos de magistério que eu convidei logo no primeiro contato para fazer pesquisa comigo. Sempre lida com as pessoas de forma simpática e otimista. Até nos maiores problemas você está sorrindo. Hoje, após diversos dias de campo, cidades repletas de caranguejeiras, muitos e muitos dias de sol, alguns de chuva, vários mapas construídos, alguns mapas modificados, seus textos sempre brilhantes, um artigo publicado, estamos aqui. Já lidamos com dúvidas, incertezas e algumas situações complicadas de machismo dentro da nossa turma. Aliás, esta é a terceira medalha que eu entrego e a terceira medalha para uma mulher. Que honra! Em um momento onde a educação e as universidades vêm sendo constantemente atacadas de forma injusta, você é o exemplo que vale a pena investir em educação. Você, como poucos, merece essa medalha. Obrigado pelos momentos de ensinamento e você certamente terá um brilhante. Parabéns. Estou até emocionada. Boa tarde a todos. Eu acho bom, porque senão vocês estão ouvindo para frente. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao FMG, aos professores, pela indicação como melhor aluna formada no ano de 2019 no curso de Geologia. Obrigado. Gostaria de agradecer também ao museu por promover esse evento, aos meus pais pelo apoio e suporte, que sem eles eu não teria chegado até aqui, aos meus professores por todos os conhecimentos transmitidos e também aos meus amigos e familiares que estiveram comigo durante essa trajetória. Então, me sinto muito honrado em receber a medalha de Djalma Guimarães, que foi um grande pesquisador,
cientista, geólogo, professor, engenheiro e tantas outras coisas, e que fez grandes contribuições na área das geociências, deixando um grande legado. Bom, ser condecorada como melhor aluno do curso de Geologia de uma das universidades mais bem avaliadas e concorridas do país é muito gratificante, ainda mais sendo uma aluna cotista de escola pública. E para quem entrou no curso sem saber o que é quartzo e hoje receber essa medalha, é motivo de muito orgulho. E eu gostaria de agradecer a minha mãe e ao meu pai e dedicá-los a essa medalha por todo o apoio e incentivo durante esses anos. Bom, agora eu gostaria de convidar o medalhista João Paulo Faria Batista da UFOP para receber das mãos do representante da UFOP, Edson Tazado, chefe do Departamento de Geologia, a sua condecoração. Obrigada. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação, né, mais uma vez, estar aqui para entregar essa medalha. Agradeço a Andréia, a Márcia, a equipe do museu, né, que tem mantido, mesmo nessas épocas, né, difíceis, né, essa entrega. Homenagem, né, ao Djalma Guimarães, também o nosso melhor aluno. E é uma grande satisfação também estar aqui e entregar essa medalha para o João. A gente, mesmo antes dele ser meu aluno, né, todos elogiavam, né, já sabíamos, né, que era um grande aluno. Participei uma parte como professor, também depois do TCC, e realmente foi um aluno brilhante e é uma grande satisfação fazer a entrega dessa medalha hoje. Parabéns, sucesso na carreira. Bom, primeiro gostaria de parabenizar a todos que foram premiados também. Depois de ouvir a história do Djalma Guimarães, toma dimensão da honra que é receber essa medalha, né? A trajetória para todos na universidade é complicada, as mudanças, a escolha pelo curso, né? E eu tenho certeza que aos geólogos e não geólogos, né, quem conhece a geologia se apaixona. E é com muito prazer que eu recebo essa medalha, principalmente em representar a tradicional Escola de Minas, a UFOP, que participou da formação de tantos profissionais. E agradeço principalmente à minha família, aos professores, aos bons amigos. O ano passado foi um dos meus melhores amigos que também recebeu a medalha. Hoje ele está na China fazendo mestrado. Agradecer principalmente a minha família, a minha mãe e a minha namorada que está aqui hoje presente, que me acompanha tem quase 8 anos. E a todos envolvidos, ao futuro brilhante que agora todos nós. Força para todo mundo, né? Foi um ano complicado, mas vai dar tudo certo. E a atitude do museu em manter essa medalha mostra que no final de tudo tem sempre a gente continuar, né? Firme e forte, vamos lá, agradeço, muito obrigado. E agora eu vou convidar a medalhista Karine do Nascimento Nogueira, da UniBH, para receber a medalha. O coordenador dela não pôde vir, o Derival das Graças, Martim Rosa, mas a Andréia vai muito bem representá-la. A Andréia é a nossa curadora de geociências aqui do museu, também geóloga, e vai fazer a entrega da medalha. aos medalhistas, aos acompanhantes de terem vindo, né? Porque a gente fez o convite sem saber se a solidariedade se realizaria mesmo, né? Se vocês achassem que não seria seguro, né? A gente faria de outra forma, virtualmente. Mas eu fiquei muito feliz de todos terem aceitado e vocês estarem aqui. Então, parabéns, João Paulo, parabéns, Ana Luísa, parabéns, Karine. O Derival mandou umas palavrinhas para você, que eu vou ler, tá? Deixa eu só. Deixa eu só. Sim.
falar, tá ok? Vou falar como telefone mesmo, vou ler a mensagem que ele enviou, tá? Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos. Agradece a todos, o museu, aos jornalistas que compareceram. Falar sobre o grande profissional, professor Djalma Guimarães, é algo difícil, pois com tão vasto currículo e atuação diferenciada, não tem como reduzir. Ressalto a grandeza do trabalho e a importância para a engenharia e geociências. Djalma Guimarães foi um engenheiro civil brasileiro e metalúrgico de formação. Foi um dos mais importantes engenheiros e geocientistas do Brasil, sendo considerado pioneiro em diversos campos das geociências no Brasil. O curso de Geologia da UniBH está na sua 3ª participação na entrega de tão honrosa medalha, que muito nos enobrece. Destaco a colaboração e empenho de toda a equipe docente, diretoria e coordenação em prover os melhores recursos para o desenvolvimento e aprimoramento dos alunos. A aluna Karine, meus parabéns pelo empenho ao longo do curso e destaque acadêmico que a trouxe até aqui. Obrigada a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Foi um motivo assim, de muita honra e gratidão ter sido indicado e receber essa medalha, porque foram 5 anos difíceis, e receber essa honra e saber que foi reconhecido todo o sacrifício é muita alegria. Eu agradeço ao museu, por estar fazendo essa cerimônia, à universidade por ter me indicado, e eu quero agradecer primeiramente a Deus porque me proporcionou estudar essa geociência que me encanta e que me motiva e que me proporciona poder entender um pouquinho dos mistérios desse planeta tão bonito, dinâmico que a gente vive. Eu quero agradecer aos meus pais por todo o sacrifício que eles fizeram para que eu chegasse até aqui, porque não foi fácil, nem para mim, nem para eles. Eles tiveram que abdicar de muitas coisas para me proporcionar isso. Eu quero agradecer a todos os professores que passaram pela minha vida, não só os da universidade, mas todos que passaram por toda a minha trajetória de vida, porque eu só cheguei aqui porque cada um me ensinou um pouquinho do que eu sei hoje. E eu quero agradecer aos meus amigos, que me ajudaram, me deram suporte nesse momento. E eu quero dedicar essa medalha ao meu avô, José, que ele não está mais presente entre nós, mas ele foi o meu maior incentivador da vida e nos estudos. Então, ele estaria muito orgulhoso de me ver hoje aqui. Muito obrigada. Olha, eu faço o cerimonial dessa medalha tem muitos anos, todo ano eu me emociono, não foi todo mundo aqui. Muito bom, gente. É muito emocionante, assim, ver que o museu mantém essa entrega e ver essa dedicação de vocês, essa emoção de vocês é muito gratificante para a gente que faz, assim, Tá ali a nossa diretora que não me deixa mentir, a Márcia, mas também é geóloga, viu? Gente, então muito obrigada em nome do MM Gerdau, Museu das Minas do Metal, a presença de vocês. Espero estar junto com todo mundo aqui, os professores que sempre vêm em 2021, homenageando novos alunos, exaltando a ciência, celebrando novamente Djalma Guimarães, o seu legado aqui representado pelas instituições presentes. Muito obrigada. Como a Andréia bem disse, foi um ano que a gente não saberia como seria essa medalha, mas conseguimos realizar. Estamos muito felizes que vocês também estão aqui com a gente em segurança, como estamos também reabrindo o museu desde o dia 2 de dezembro, com segurança também, com tranquilidade, para que a
gente continue aí perseverando na cultura, na ciência e na educação que a gente tanto precisa. Né? Vou passar para a Andréia finalizar. Muito obrigada, boa tarde. Gente, eu queria falar mais uma coisinha do Djalma, que, como a Sueli falou, ele participava de várias comissões, ele não era só geólogo, ele era geólogo, político, ele estudou, e ele participou de várias comissões de formação do DNPM, mas antes ele participou de uma comissão, não sei se você sabe, que o Brasil, ele sentiu uma necessidade de se ter geólogos no Brasil, porque não estava, a economia mineral precisava de geólogos, de pessoas que estudassem só isso para embasar um ministério e tudo mais, né? Que hoje é o Ministério das Minas e Energia. Então, o Djalma fez parte dessa comissão e criaram 3 cursos ao mesmo tempo, na década de 50, parece que foi em 57. O Ouro Preto foi um deles. São Paulo, eu não me lembro, gente, mas foram 3 logo depois no Rio. Então, assim, ele já dava aula, a Sueli falou, né, dele dando aula antes, tal, mas eram disciplinas, né, para outros cursos, mas